Então, a função éster, ela é uma função que ela resulta de uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, o meu grupo funcional fica C-O, que é a carbonila, ligada a um oxigênio. Só que esse oxigênio, ele vem ligado a, no mínimo, um carbono. Então, significa que a função éster é uma função onde um dos oxigênios fica fora da cadeia e o outro fica entre átomos de carbono. Na minha reação entre um ácido carboxílico e um álcool, o que vai acontecer? O álcool ele vai ceder o hidrogênio dele e o meu ácido ele vai ceder a hidroxila inteira. Então, hidrogênio com a hidroxila forma água. E esse oxigênio do álcool ele vai se encaixar aqui. Então, o que eu vou formar? H3C, ó. C-O, CH3. Formei um éster mais a água, H2O. Só que essa reação, ela é reversível. Então, ela pode acontecer no sentido oposto. Quando ela acontece no sentido da formação do éster, ou seja, o ácido carboxílico reage com o álcool para formar o éster, nós chamamos essa reação de esterificação ou esterificação de Fischer, certo? Que é o nome do cientista. Então, essa reação vai acontecer na presença de um ácido, tá certo? Esse ácido, ele vai atuar como um agente desidratante, ou seja, para a saída da molécula de água, e como um catalisador, certo? Então, esse ácido apresenta dupla função, catalisador e agente desidratante. A volta, ou seja, a reação de volta, quando eu coloco um éster na presença de água, essa ligação ela é rompida e volta novamente ao ácido e ao álcool de origem, é chamada de hidrólise de éster. Então, os ésteres, eles vão apresentar esse grupamento funcional, que é justamente um grupamento que apresenta átomos de oxigênio. Por conta disso, a molécula de um éster que apresenta massa molar pequena, ela é uma molécula polar, certo? Ela é polar, só que como não está na forma de hidroxila, esse oxigênio, ele faz com que a ligação seja de polo. Quando o meu éster, ele apresenta uma massa molar pequena, ele ainda consegue ser solúvel em meio aquoso, mas conforme eu vou aumentando essa quantidade de carbonos para um lado e para o outro, então a solubilidade em meio aquoso ela vai diminuindo, tá bom? Vai chegar um momento também que essa quantidade de carbonos ela é imensa de um lado e do outro. Quando a quantidade de carbonos ela for muito grande, eles vão esconder os átomos de oxigênio no meio da cadeia. Então, esses oxigênios não vão expressar a polaridade deles. Então, a cadeia ela passa a ser apolar e não é mais solúvel em meio aquoso. No momento que eu faço a comparação aqui entre um ácido carboxílico e um composto éster, o que eu vou ter aqui? Primeiro, para eu fazer a comparação, eu vou ver se eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, aqui eu tenho o C2H4O2. Aqui eu tenho C2H4O2 também. Então, vamos às comparações.
A função ácido carboxílico, ela faz a ligação do tipo ponte de hidrogênio. E a função éster faz as ligações do tipo dipolo-dipolo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o meu composto faz as ligações com as ligações do tipo ponte de hidrogênio, ele apresenta uma maior polaridade, consequentemente, maior ponto de ebulição e maior solubilidade em meio aquoso. Então, quando eu faço o comparativo entre um ácido carboxílico e um éster, o éster vai apresentar menor solubilidade, menor ponto de ebulição, certo? Porque as suas ligações são mais fracas, são do tipo dipolo-dipolo. Pois bem, os ésteres, quando eles são formados por um ácido que apresenta uma cadeia pequena e um álcool que apresenta uma cadeia pequena também, ou seja, são ésteres de massa molar pequena, eles são responsáveis pelo sabor e a fragrância de muitas frutas, de flores, e são chamados de aromatizantes artificiais, certo? Que a gente chama de substâncias flavorizantes. Agora, quando o meu éster ele é formado a partir de um ácido graxo, por que eu sei que é um ácido graxo? Olha, quantos carbonos ele tem? Só que eu tenho 14, 15, 16, certo? Então, um ácido graxo e um álcool que é formado por uma longa cadeia, nós vamos apresentar as ceras. Então, cera é qualquer éster que é originado de um ácido graxo que reage com um álcool superior, tá certo? Superior porque a cadeia dele é longa. Nesse caso aqui, o meu álcool, ele inicialmente tinha quantos carbonos? 29 aqui, mais um 30, mais um 31. Mas agora, quando eu tiver ácidos graxos que reajam diretamente com a glicerina, então, lembrando que a glicerina é um triálcool, então ela tem 3 hidroxilas. Então, quando eles reagem, eu vou formar essa estrutura aqui. Se eu for analisar, olha, quantos grupos funcionais éster eu vou apresentar em uma molécula só? 1, 2, 3. Então, isso é um triéster, certo? E os triésteres se dividem em óleos ou gorduras. E qual é a diferença de um óleo para uma gordura? É porque em um óleo, os ácidos graxos que o originaram são insaturados e se encontram no estado líquido nas condições ambientes. Já quando o meu ácido ele é formado por uma cadeia saturada, então ele é sólido nas condições ambientes e vai formar a gordura, certo? Então, novamente, qual é a diferença de um óleo para uma gordura? O óleo vai apresentar a cadeia insaturada e a gordura vai apresentar a cadeia saturada. Essa é a diferença entre eles. Então, vamos agora para a nomenclatura. Então, a nomenclatura de éster será na seguinte forma. Eu começo com a parte que vem do ácido e, por fim, com a parte que veio do álcool. Então, na parte que vem do ácido, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o sufixo ico e vou acrescentar o sufixo ato. Então, por exemplo, aqui seria o quê? Ácido etanóico, não foi? Então, o etanóico, ó, etanó. Aí o ico, eu tiro o ico e no lugar acrescento ato. Então, fica etanoato de...
Aí qual é o nome do radical formado por um carbono só? Metil. Só que quando o nome do radical ele vem no finalzinho, nós usamos o sufixo -ila. Então o nome do meu éster, o nome oficial é etanoato de metila. Agora, a nomenclatura usual, ela é feita da seguinte forma. Nós vamos utilizar a nomenclatura usual do ácido. Então, são quantos carbonos? São 2, com um grupo funcional. Então, acético. A gente tira o ico e acrescenta ato. Então, fica acetato de, o restante é igual. Metil, mas como vem no final, eu utilizo o sufixo -ila. Metila. Certo? Nesse segundo aqui, são quantos carbonos? São 3. Então, era o ácido propanóico. Então, eu tiro o ico do final, fica propanoato de. O nome do radical, que é derivado do benzeno, é fenil. Como vem no final, a gente utiliza fenila. Então, o nome desse composto oficial, propanoato de fenila. Quando eu venho para a minha lista para saber a nomenclatura usual, propiônico. Então, eu tiro o ico e acrescento o ato. Fica propionato de fenila, certo?